Deus. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Aleluia. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. E em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegrar-se há no Senhor a minha alma, alegrar-se há no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. O seu glorioso nome, o seu glorioso nome. Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh Deus! Alegrar-se-á no Senhor! Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor o seu glorioso nome, o seu glorioso nome, o seu glorioso nome. Aleluia! Glorioso nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia! Bom dia, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Nós estamos aqui em mais um início de escola dominical e eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quanto você é dependente de Deus? Eu gostaria que você parasse e pensasse comigo aqui por um momento, exatamente porque, como seguidores de Cristo Jesus, automaticamente nós afirmamos que confiamos totalmente no Senhor Deus, não é mesmo? Nós até cantamos canções que falam a respeito desse tema, só que a evidência que comprova essa confiança total e irrestrita no Senhor Deus não é apenas por canções, não é por palavras que dizemos, mas em nossos pensamentos e em nossas ações. Qual que é a nossa primeira reação quando surge, por exemplo, um problema? Nos preocupamos? Buscamos encontrar a solução em nós mesmos? Será que nós procuramos um amigo em busca de conselhos, de sabedoria? Andamos ansiosos, com medo daquilo que o futuro pode nos trazer, tem reservado para nós? Será que temos reclamado diante das circunstâncias das nossas vidas? Meus queridos irmãos e irmãs, embora o medo muitas vezes seja uma resposta natural nossa e não haja nada de errado em buscar também conselhos de um amigo, conselhos de sabedoria, mas quando nós fazemos essas coisas, excluindo totalmente a busca por Deus em primeiro lugar, esse com certeza é um indicador de que nós confiamos plenamente em nós mesmos e não no Senhor Deus. Mas eu quero encorajar você nessa manhã aqui a agir diferente, para que juntos possamos agir diferente, porque é possível mudarmos a nossa atitude, é possível crescer a cada dia na dependência total do Senhor Deus. E esse é um caminho com certeza maravilhoso para nós chegarmos exatamente no local onde Deus quer que estejamos, no patamar onde Deus quer que estejamos. Esse caminho de dependência é um caminho de conhecimento acerca do Senhor Deus. E um caminho de conhecimento acerca dele, nós podemos perceber exatamente através das Escrituras Sagradas, o que o próprio Deus nos revela acerca de si mesmo. O que nós pensamos sobre Deus é de total importância, porque isso afeta
todos os aspectos das nossas vidas. Se nós não temos um entendimento preciso, baseado nas Escrituras, acerca de quem Deus é, a nossa visão a respeito dele vai mudar totalmente aquilo que nós pensamos acerca de Deus diante das circunstâncias que nós passamos nessa vida. Quando a vida estiver ali, normalmente nos trilhos, caminhando de acordo com aquilo que nós pensamos estar tudo bem, aí sim nós conseguimos exultar, nós conseguimos falar acerca da fidelidade, da bondade do nosso Deus, mas normalmente quando as dificuldades vêm, quando o sofrimento vem, nós somos tentados, muitas vezes, ao invés de confiar no Senhor, questionarmos, por exemplo, onde Deus está? Por que será que Ele não responde às minhas orações? Será que Deus não está se importando com tudo isso que tem acontecido comigo, na minha vida, na vida da minha família? Meu querido irmão, minha querida irmã, diante desses questionamentos, é válido cada um de nós perguntarmos a nós mesmos, para quem que eu tenho vivido? Eu tenho vivido para mim mesmo ou eu tenho vivido para o Senhor Deus? Porque se nós estivermos vivendo para nós mesmos, nós vamos buscar todo tipo de consolo, menos no Senhor Deus. E com certeza nós seremos frustrados. Mas quando nós temos esse entendimento e essa certeza de que nós vivemos para Deus, ao passarmos pelas lutas, pelas aflições, nós vamos ter certeza de que Deus está conosco, de que nele nós podemos confiar. Eu chamo a sua atenção hoje para um texto da palavra de Deus, do apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele diz o seguinte a cada um de nós: por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E aqui, meus queridos, percebam que ao vivermos para Deus, a nossa vida está então voltada totalmente para a comunicação do Evangelho. E é claro que isso, em alguns momentos, vai trazer transtornos pelo caminho, transtornos nas nossas vidas. Paulo, nós sabemos que ele muito sofreu por causa da pregação do Evangelho. Ele foi perseguido, ele apanhou, ele foi preso e ele até morreu por conta disso, por conta das suas firmes convicções, por amor a Cristo Jesus. Mas em vida, ele demonstrou uma confiança total e irrestrita em Deus. Paulo sabia que a sua vida dependia totalmente do Senhor Deus. Paulo sabia que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Paulo sabia que o futuro está nas mãos de Deus. Paulo sabia da importância acerca do perseverar e a importância do ser fiel. E é em meio, meus queridos, à nossa perseverança, é em meio à nossa fidelidade que nós contemplamos a bondade e a fidelidade do nosso Deus, que dispensa sua graça, o seu amor, dia após dia nas nossas vidas. O fundamento para a fidelidade de Deus é exatamente o fato dele ter aquele atributo da imutabilidade, que significa que ele não muda. Deus é sempre o mesmo. Por isso nós podemos confiar nele, porque diante das situações, em todos os momentos que nós passarmos, sejam bons ou ruins, o nosso Deus não é uma divindade impulsiva que poderia alterar o seu humor ou até mesmo o seu favor para conosco, dependendo do momento ou qualquer motivo. Mas, além de ser imutável, o nosso Deus também é onipotente. Isso significa que ele tem poder necessário para realizar tudo aquilo que ele prometeu. E o nosso Deus, além de imutável e onipotente, ele também é um Deus onisciente. Ou seja, ele tem o conhecimento, a visão completa de todas as coisas, sobre todas as coisas. É por isso que nós podemos confiar que ele sempre cuida de nós de acordo com a sua perfeita sabedoria. Meus queridos, a Bíblia, a palavra do Senhor Deus, é cheia de passagens que nos comprovam acerca dessa realidade. Um outro exemplo que nós podemos citar aqui, no capítulo 3 de Lamentações, versículos de 22 a 25, que nos ensinam o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto,
esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Eu acredito, meus queridos, que uma das formas que Deus usa para nos ensinar acerca da total dependência que nós precisamos ter dele é a experiência do passarmos pelas dificuldades, passarmos pelo sofrimento. Isso tudo porque o pecado, ele nos tenta a sermos totalmente autossuficientes. Mas quando nós passamos pelos problemas da vida, quando nós enfrentamos as dificuldades, as lidas que passamos, nós nos voltamos para o único que pode nos ajudar. E é claro que é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Embora, por algumas vezes, possamos não entender o que Ele está fazendo nas nossas vidas, quando nós olhamos para trás, nós seremos capazes, sim, de ver como que Ele nos guiou, como que Ele nos fortaleceu a perseverar e a sermos fiéis diante dEle. Ao longo da nossa vida, as evidências do seu cuidado soberano sobre nós, elas se acumulam. Uma frase que viralizou algum tempo atrás foi uma frase que com certeza você conhece, que diz: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Você já ouviu isso? Não vamos nos esquecer, portanto, dessa realidade. Não há ninguém melhor do que o Senhor, mais confiável que Ele. Nada nesse mundo é absolutamente confiável. Apenas o nosso Deus. Ele não nos decepciona. A segurança que temos nele é infalível. As filosofias desse mundo podem nos decepcionar. A segurança financeira nesse mundo pode nos decepcionar. Mas a nossa confiança em Deus, por causa da sua fidelidade, das suas misericórdias, isso permanece para sempre. Pense acerca daquilo que Deus já fez na sua vida. Por exemplo, Ele te salvou. Isso não é algo que você merecia. Na verdade, não era algo que nenhum de nós merecíamos. Mas nós não fomos salvos por causa das nossas obras e também nós não podemos manter o nosso status de salvos por causa dessas boas obras. Foi um presente. Nós fomos agraciados por Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Mas não apenas a nossa salvação, mas o simples fato de caminharmos de acordo com a salvação que nós já temos, também é algo que Deus trabalha nas nossas vidas, nos sustentando a todo momento. Veja comigo que Paulo ainda nos ensina quando escreveu aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aqui, meus queridos, a gente pode perceber que nesse pacote da salvação também veio de presente para nós a remissão, o perdão dos pecados. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa promessa, meus queridos, acerca da restauração de uma comunhão com Deus é para todo cristão, para todo crente, porque não se baseia num sentimento, mas se baseia na fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é o nosso fundamento, é o fundamento para tudo isso. Se Deus não fosse fiel, pense comigo, toda a vida cristã não faria sentido, seria empobrecido. Nós ficaríamos totalmente sem esperança, mas graças a Deus que Ele é fiel. Ele tem a nossa vida em suas mãos. Ele nos dá a todos os momentos a força necessária para superarmos todas as circunstâncias difíceis que enfrentamos, nos dando esperança, fortalecendo a nossa fé. É por isso que, quando nós temos a correta visão acerca de Deus, maior será a nossa paz, tanto diante de bons momentos quanto de maus momentos. Deus é essa realidade de que nós podemos contar em todos os momentos nas nossas vidas. E ao confiarmos nele, nós precisamos entender que, de fato, tudo aquilo que nós vamos perder é apenas a nossa ansiedade e o nosso medo. Por isso, busquemos confiar a cada dia no Senhor Deus. E que assim Deus te abençoe nessa manhã, nas aulas que você terá aqui nessa manhã, que Deus continue falando ao seu coração, que você seja enriquecido pelo ensino da palavra de Deus, que você continue conhecendo esse Deus maravilhoso cada dia mais. Graças a Deus nós temos aqui todas as classes funcionando de maneira online. Graças a Deus o ensino da palavra do Senhor tem sido transmitido não apenas para vocês que já frequentavam antes de toda essa pandemia, mas que têm continuado a participar das aulas online, mas com certeza essas aulas têm sido ministradas durante as semanas, porque elas estão gravadas, elas têm sido ministradas a mais e mais pessoas que têm assistido e que têm aprendido acerca do Senhor Deus.
Glórias a Ele por isso. Eu te convido a fechar os seus olhos agora. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de aprendermos a Tua palavra. Ela que nos ensina, ela que nos enriquece, ela que nos fortalece, ela que nos dá a correta visão acerca de quem o Senhor é. Por isso nos ajude, Deus, diante das dificuldades, diante dos problemas que nós enfrentamos nessa vida, a não perder a confiança no Senhor, a fé no Senhor. Nos fortaleça nisso, Pai, para que diante dos problemas, diante das dificuldades, nós possamos estar firmes olhando para o Senhor. Que esse domingo seja mais um domingo onde poderemos aprender mais e mais da palavra do Senhor, crescermos em esperança, crescermos em fé e que em tudo isso resulte a glória do Senhor. Abençoe, capacite cada professor, abençoe os alunos, Deus, para que assim o nome do Senhor seja louvado. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Tenham todos um domingo abençoado e abençoador em nome de Jesus. Grande abraço. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida da sua família, sobre a vida dos seus. Nós estamos dando início a mais uma aula, Escola Bíblica Dominical, da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, aqui na Serra. E nós queremos saudar todos os alunos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Queremos também dizer que esta aula é oferecida para os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Colina e também irmãos da Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. E aqueles irmãos que não são membros da nossa igreja, mas que nos acompanham no YouTube, para nós é um motivo de muita alegria que esta palavra de Deus chegue até o seu coração. Nós vamos orar para nós iniciarmos esta aula, pedindo a direção, mover e a unção do Espírito Santo de Deus, para que seja uma aula produtiva e de grande ensinamento para todos nós. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, porque a gente pode falar com o Senhor. Obrigado que mesmo vivendo um período de distanciamento social, a Tua palavra, Pai, não se calou. E a Sua palavra nunca se calou. E nunca vai se calar. Te agradecemos, ó Deus, porque esta palavra, Deus, nós temos prazer nela. Nela nós encontramos, ó Deus, palavras de vida para todos nós. Nela nós encontramos palavra de esperança para todos nós. Nela encontramos palavra de aconchego que tanto nós precisamos, ó Deus. Vivemos num mundo extremamente mau, cercado de pessoas extremamente más. Mas a Tua graça, Pai, ela nos dá a oportunidade de vivermos diante da presença do Senhor. Um Deus que é bom, um Deus que é amável, um Deus que é misericordioso. Isso enche o nosso coração de alegria e enche o nosso coração de contentamento. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Fortalece-nos, ó Deus, pela Tua graça, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos estudando hoje, de maneira especial, sobre um tema, dando sequência aos estudos que têm sido oferecidos, através de professores desta turma tão abençoada. O tema de hoje é o que acontece quando nós oramos. O que acontece quando nós oramos? O reverendo Hernandes, ele usa uma expressão, não sei se é dele, mas ele utiliza sempre em seus sermões, que quando nós oramos, os céus se abrem, o inferno treme e coisas acontecem na terra. E de fato é. De fato, a oração, ela tem um poder que a gente não tem a dimensão exata deste poder da oração. Sei que muitos irmãos já viveram experiências a respeito da oração. Se nós estivéssemos aqui participando de uma aula presencial,
nós teríamos a oportunidade de compartilhar algumas experiências e ouvir algumas experiências de vocês a respeito de como que Deus ouviu a sua oração e da forma como Deus respondeu a oração de vocês. Quando a gente olha para esse tema, a gente entende que a oração ela só pode ser compreendida à luz da palavra de Deus. Porque a oração é o meio pelo qual nós temos de nos comunicar com Deus, de falar com Deus. No Antigo Testamento era necessário se apresentar diante de Deus através de um sumo sacerdote. E ele apresentava diante de Deus as petições, é ele que apresentava diante de Deus as necessidades do povo, o perdão dos seus pecados, e ele servia de mediador entre Deus e os homens. A gente olha isso na vida de Moisés. Quando o povo estava atravessando o deserto, por muitas vezes, Moisés ele foi o mediador entre Deus e os homens. Moisés ele subia ao monte para poder falar com Deus, e Deus então respondia a Moisés, e Moisés trazia a mensagem de Deus ao seu povo. Quando a gente vive esse Novo Testamento, a nova aliança, firmada em Cristo Jesus, Jesus ele é o nosso sumo sacerdote. E a Bíblia fala que o céu ele se rasgou de alto a baixo quando Cristo ele morre na cruz, representando ali o véu do templo que fazia a separação do povo e Deus. E naquele momento nós tivemos este livre acesso através da pessoa de Cristo Jesus. Por isso que quando nós oramos, nós utilizamos a nossa oração na parte final da nossa oração, ou no meio da oração, ou no início da oração, seja lá como for, que não existe uma regra, mas nós oramos, olha, a nossa oração é em nome de Jesus. Não é pelos meus méritos, não é pela minha pessoa, não é porque eu sou pastor que eu posso chegar diante de Deus e orar diante de Deus e falar com Deus pelos meus méritos. Mas é através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o nosso mediador. Quando nós aprendemos a respeito da oração, nós percebemos que a oração ela é um aprendizado. É um aprendizado. E hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito da oração. Quando eu lembro de aprendizado, a gente lembra do início da vida de Samuel, quando Deus começou a falar ao coração de Samuel, e Samuel não entendia a voz de Deus ainda, o que se tratava aquela voz. E eu lembro que, ao estudar o texto, Eli, ele chega para Samuel e fala assim, Samuel, que voz você está ouvindo? É uma voz de alguém me chamando. Quando você ouvir essa voz, Samuel, você responda da seguinte forma, olha, fala que teu servo ouve. E aí por diante. Eli foi fundamental na evolução e no conhecimento e na construção espiritual de Samuel. E eu espero que, de alguma forma, a nossa escola bíblica dominical, os nossos professores, nós possamos ser úteis no seu crescimento e no seu amadurecimento espiritual. Eu quero que você abra sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Versículos 7 e 8. Palavra de Jesus Cristo, quando ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Olha o versículo 8. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. É uma promessa de Jesus Cristo. E ele está falando aqui sobre oração, meus irmãos. Está falando para mim e para você, para nós sermos motivados à oração. Porém, a gente sabe
Eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Fica depois de Hebreus. Se você quiser anotar, viu, meus irmãos? Eu tenho o costume de fazer isso na minha Bíblia. Eu anoto, eu sublinho e escrevo oração, que eu sei o tema. Se eu vou estudar a Bíblia, em algum momento, eu sei que aquele tema é sobre a oração. Mas quando você abre em Tiago, Hebreus, Tiago, capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer o seguinte para a gente: cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Aí ele vai completar na parte final do versículo: nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis. Ele fala duas coisas aqui para a gente. Ele vai dizer duas coisas. Primeiro, cobiçais e nada tendes. Quer dizer, você não tem, primeiro porque você não pede. Olha o final. Nada tendes porque não pedis. Sabe, meus irmãos, quando a gente olha para esse versículo, a gente está falando aqui de pessoas que não têm uma vida de oração. Pessoas que deixam de receber de Deus, bênçãos de Deus, porque não têm a prática da oração. Não pedem. É como se a gente aqui pudesse usar a expressão, olha, não tenho porque eu não peço. Mas no versículo 3 ele vai dizer: não pedis e não recebeis, porque pedis mal. E aí ele pode completar dizendo, e quando eu peço, eu não recebo, porque eu não estou sabendo pedir da maneira correta. E a pergunta é, de que forma então nós devemos pedir para Deus? E no capítulo que nós estudamos, o livro, ele fala sobre a anatomia da oração. E dentro dessa anatomia da oração, ele vai falar da oração de petição. Ele vai falar que existem orações de petição. E quando esta oração ela é de petição, quando nós pedimos alguma coisa para Deus, há uma ação de Deus em resposta às nossas orações. E como é difícil a gente entender, a gente olhar para Mateus, ouvir de Jesus Cristo, olha, é só vocês pedirem que serão respondidos. Lá em Mateus, no capítulo 7, que nós lemos, ele vai reforçar para a gente, trazer esta grande promessa que nos estimula a oração, quando ele vai dizer, pedi e dá-se-vos-á. Isso estimula o nosso coração. Mas quando a gente lê aqui Tiago, ele vai mostrar para a gente que nem tudo que a gente pede, a gente recebe. Primeiro que muitas das vezes nós não pedimos. Segundo, às vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Não sabemos pedir da maneira correta. E a grande dúvida é, mas espera aí, como é que Deus responde às nossas orações? Porque Deus responde para um e Deus não responde para outro. Aquela expressão, olha, a minha oração não tem sido ouvida por Deus. Espera aí, vamos conversar um pouco mais a respeito disso. E falar um pouco a respeito dessa anatomia da oração. Vamos dissecar um pouco mais a respeito dessas respostas de Deus diante da própria palavra de Deus, não baseado nas nossas experiências, mas baseado na palavra de Deus. Como é que Deus responde às nossas orações? E a primeira resposta diante disso é que Deus ele pode dizer sim à nossa petição, mas não à nossa motivação. Abra sua Bíblia lá em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Números capítulo 11, nós vamos ler o versículo 4 a 6. Diz assim: e o populacho
que achava no meio deles, veio a ter grande desejo, mas comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar também, disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-nos a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Meus irmãos, aqui o povo de Israel estava no Egito. E no Egito, atravessando o deserto, indo para a terra prometida, recebendo maná diariamente de Deus, eles começam a reclamar e se queixar a Moisés. Puxa vida, Moisés, lá no Egito era tão melhor. As comidas eram muito melhores do que este maná. Nós estamos enjoados de comer este maná. E aí, Moisés, então, ele implora e pede a Deus, suplica a Deus a queixa do seu povo. Moisés, ele invoca. E o primeiro ponto aqui, ele fala da petição. Deus dizer sim à petição. Deus ouve a oração de Moisés, mas não a motivação. Deus não aceita a motivação. Deus responde à oração, mas Deus não aceita a motivação. E aí, na resposta, lá em Números capítulo 11, no versículo 33, diz assim: estava ainda a carne entre os dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Então, aí ele vai falar da motivação. E que motivação que Deus não se agradou? Que motivação foi essa que Deus não se agradou? Foi a motivação da ingratidão, porque o povo estava ingrato. Você imagina no deserto, um lugar onde não tem água ser suprido com água. Num lugar onde não tem o que comer e ser provido por Deus a cada dia pelo maná que Deus oferecia de maneira graciosa a cada um deles para que eles não morressem. Mas mesmo assim, o povo ele se revoltou contra Deus. Mesmo assim, o povo se rebelou contra Moisés e lembrou Moisés: olha, quem dera se a gente estivesse no Egito para poder receber de Deus aquilo que tanto nós precisávamos, tanto nós gostávamos. E aqui ele fala de prazer, o prazer da comida. Então, é um povo que traz ao seu coração a ingratidão. A segunda coisa que traz no coração deste povo para Deus responder sim à sua oração, mas Deus não responde sim à sua motivação, é demonstrando a sua insubmissão à vontade de Deus, ao querer de Deus, ao cuidado de Deus. E a outra coisa é quando a gente olha para esta verdade, a gente vê o descontentamento do povo. Isso tem muito a ver com a gente hoje, irmãos, porque nós somos pessoas insatisfeitas. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que o ser humano ele nunca está satisfeito. E assim foi com o povo de Israel, esse descontentamento. E o Salmo 37, ele vai dizer para a gente no versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A outra coisa que a gente aprende nesse texto, nesse estudo, é que Ele pode dizer não à nossa petição, mas sim à nossa motivação. Ele pode dizer não à nossa petição, mas Ele pode dizer sim à nossa motivação. Gênesis capítulo 18, ele vai contar aquela história em que Abraão ele implora a Deus para que Deus ele não mate o justo pelo injusto. Lembram desse texto? Abra lá, Gênesis capítulo 18.
quando aqui Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E aqui Abraão ele vai ter um diálogo com Deus, intercede junto a Deus pelos homens. E ele vai aproximando, vai falando com Deus, vai botando os seus argumentos diante de Deus. E aí ele vai dizer, por exemplo, no versículo 30, insistiu: não se irrite, Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não farei, se eu encontrar ali 30. Então, Deus ele destrói aquelas cidades. Porém, Deus não ouve a oração de Abraão. A oração de Abraão é: Deus, não destrua, por amor aos justos. E Deus disse: não, a cidade será destruída. E Deus tirou de lá a família de Ló. E a gente sabe a história da mulher de Ló. Sabe, quando a gente percebe este texto, a gente percebe que Deus ele diz não a Abraão, mas Deus diz sim à sua motivação. Deus entende a sua motivação. Deus não poderia ali deixar de cumprir o seu propósito. Quando a gente olha para a oração de Jesus Cristo, quando Jesus ele fala para o Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. A oração de Jesus. E a resposta de Deus para Jesus foi não. Porém, Jesus ele mesmo já havia dito: porém, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, como o Senhor já determinou. Deus conhecia a motivação do coração do próprio Jesus Cristo, porque ele era o próprio Deus. Mas Deus não responde não, mas Deus entende a motivação. Terceiro lugar, terceira forma que Deus responde à nossa oração é que Ele pode dizer sim à nossa petição e sim à nossa motivação. Deus pode responder sim à nossa petição e sim à nossa motivação. Abra 1 Reis, primeiro livro dos Reis, 1 Reis, versículo 18, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 21 ao 24. Diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. É até o versículo 24. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é o Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E a gente sabe dessa história. Aqui a gente conhece essa história em que Elias ele se apresenta diante dos profetas de Baal. E aqui é uma prova do poder da oração, das pessoas que se dispõem na sua fé a falar com Deus e a demonstrar que esse Deus ele é real e ele é verdadeiro. Aqui é uma resposta desse ponto em que a petição ela é respondida e a motivação do coração ela é aceita. Porque aqui não havia uma intenção de Elias em exaltar o seu próprio nome. Aqui não havia a intenção de Elias em exaltar o seu próprio nome. Pelo contrário, aqui era a prova da exaltação do nome de Deus.
E quando nós falamos a respeito da resposta da petição e a resposta da motivação, elas juntas, elas têm que canalizar para a mesma direção. E qual é essa mesma direção? Para a glória de Deus. Talvez a gente tenha pedido coisas para a gente e a gente não tenha recebido, porque talvez não seja para a glória de Deus. Deus conhece a nossa vida como ninguém. Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que nós necessitamos, meus queridos irmãos. E quantas vezes Deus não respondeu às minhas orações? Sabe por quê? Porque ao responder às minhas orações, Deus sabia que ao responder às minhas orações, diante daquilo que eu estava pedindo para Deus, seria algo que não seria bom para a minha vida, nem para a minha família, nem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não ia glorificar o nome de Deus. Se me perguntar, pastor, você já teve oração de Deus não respondida? E eu vou dizer, várias. Eu já contei aqui uma experiência de uma irmã missionária. Eu fui no ofício fúnebre da filha dela. E quando eu fui no ofício fúnebre da filha dela, da Edmeia Williams, ela foi sepultar sua filha. Foi numa igreja lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. E eu participei do sepultamento, participei da cerimônia. Um dia chuvoso. E ela pegou a palavra, depois da palavra dos pastores, ela pegou a palavra e, com a voz embargada de choro, ela disse, olha, eu pedi a Deus que Deus curasse a minha filha. E Deus me respondeu, não. Eu pedi a Deus que Deus curasse, Deus disse não. Eu pedi a Deus que Deus não levasse a minha filha. Não havia necessidade de curá-la, mas pelo menos mantê-la, mesmo no quadro que ela se encontrava, mas mantê-la viva comigo. Deus disse não. E ela disse ainda mais, eu pedi a Deus que hoje parasse de chover, para que eu pudesse enterrar minha filha. Não num tempo de chuva, não num dia chuvoso. E eu olhei para fora e a chuva caindo. E ela disse, Deus me disse não. E eu só quero pedir uma coisa para Deus. Que Deus continue me respondendo. Às vezes a gente entende o não de Deus como um Deus que não responde. Mas o não é uma resposta. Assim como o sim é uma resposta. E aqui Elias, ele teve a sua resposta diante do seu pedido e a sua motivação. E o texto vai dizer o seguinte, que os irmãos conhecem, que os profetas de Baal ficaram circulando, ficaram, e Elias zombando até dos profetas de Baal e dos deuses deles, e depois manda molhar a lenha com água, botar bastante água, e logo depois Elias ora a Deus e diz que o fogo cai do céu e consome toda a lenha, todo o holocausto, toda a carne que estava ali sendo oferecida diante de Deus. E as pessoas ficam atemorizadas e creem, de fato, que Deus era Deus. Em quarto lugar, ele pode dizer não à nossa petição e não à nossa motivação. Eu disse aqui da Edmeia Williams, mas a Salmo 66, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo de número 66. Salmo 66, versículos 17 a 19, diz assim, e a ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade,
o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem se aparta de mim a sua graça. Aqui ele está falando de alguma coisa, meus irmãos, em que pessoas elas têm pedido a Deus e Deus tem respondido não à sua petição e não à sua motivação. Quando olhamos para a palavra de Deus ela vai encorajar a gente a pedir e dar-se-vos-á. Encoraja a gente diante das respostas da oração, mas também a Bíblia fala que a oração ela é reflexo de uma comunhão com Deus. É reflexo de um relacionamento com Deus. E nesse reflexo de relacionamento com Deus, Deus deixa muito bem claro, através da sua palavra, quando ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O grande problema é que Deus ele conhece o nosso coração, meus irmãos. Ele conhece as nossas motivações. Ele sabe quando nós nos ajoelhamos e por que nós nos ajoelhamos. Deus sabe, de fato, quando nós estamos buscando a Ele de coração e de verdade. Porque o texto ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia fala isso para a gente. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o intento do nosso coração. Deus conhece as nossas motivações. Por exemplo, lá quando Tiago e João chegam para Jesus Cristo e falam: Jesus, temos alguma coisa para te pedir. Jesus fala: o que queres que eu te faça? E qual é a resposta deles? Que eu me assente à sua direita e meu irmão à sua esquerda. Olha o pedido que eles estão fazendo para Jesus. Movidos pelo ego, movidos pela busca desenfreada do poder. O que a gente vê dentro das igrejas, pessoas em busca de poder, pessoas machucando outras pessoas em busca de poder. É o que mais a gente vê dentro das igrejas, meus irmãos. É nítido ver. Jesus conhece o nosso coração e sabe das nossas motivações. Ele conhece e Ele sabe. Quando a gente fala a respeito da oração, nós vemos que existem 3 respostas para a oração. No autor do livro, ele vai usar uma expressão: às vezes Deus diz isso, às vezes Deus diz aquilo, às vezes Deus diz aquilo outro. E nós vamos falar um pouco sobre cada ponto. Mas eu gostaria de dizer que não às vezes, sabe? Porque às vezes dá uma impressão assim, Mas eu gostaria de trazer para vocês, em primeiro lugar, de maneira muito prática, para a nossa aplicação, é que Deus pode responder sim. Deus pode responder sim à sua oração. Diante da sua motivação, Deus pode responder sim. E a gente aprende isso ao longo de toda a nossa vida, e você pode contar diversas experiências de como que Deus ouviu a sua oração. De como que Deus, Ele não somente ouviu, e eu tenho conversado com o reverendo Jonatas, como é gratificante no ministério você ver a ação de Deus. É lindo ver quando Deus está agindo e você consegue perceber isso nitidamente com seus olhos espirituais. Quando você consegue perceber isso de maneira clara, assim, caramba, Deus agiu aqui. Quando Deus responde positivamente às nossas orações. Eu gosto muito do Salmo 126. O Salmo 126, ele fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É aquela resposta imediata de Deus. Aquela resposta que Deus responde e que você fala assim: caramba, será que eu estou sonhando? É a maneira que mais nós gostamos. Nós vivemos a geração do micro-ondas. Colocamos lá no micro-ondas alguns segundos. Você vai fazer uma pipoca, você coloca lá alguns segundos e a pipoca já está pronta. Você não precisa mais
ligar o fogo, colocar óleo na panela, colocar o milho, ficar lá girando uma panela e uma pipoqueira para que ela possa, sabe, em frações de segundos, você já tá com a pipoca salgada, com o sabor do tempero que você escolher, né, dentro do saco para você assistir seu filme, para poder você comer sua pipoca. Nós somos da geração do fast food, onde você já faz o pedido e o seu lanche já está pronto numa bancada em que ele já automaticamente já pega, já coloca numa sacola, porque nós somos de um tempo em que nós queremos as coisas para ontem. E isso influencia a nossa oração. Deus pode responder a nossa oração instantaneamente? Pode, porque Ele tem poder para todas as coisas. E eu quero estimulá-lo à oração, a saber que Deus responde a sua oração. E Deus pode responder a sua oração hoje, diante de tudo isso que você está pensando aí. Pensa aí, o que você gostaria que Deus respondesse hoje? Talvez se Deus chegasse para você, como Deus fez com algumas pessoas, o que queres que eu te faça? Salomão pediu sabedoria. Cego disse para Jesus que eu torne a ver. O coxo disse que eu torne a andar. O surdo que eu torne a ouvir. Qual seria o seu pedido para Deus hoje? Eu quero estimulá-lo à oração. Quero estimulá-lo após esta aula, ou durante esta aula, você já trazer na sua mente, no seu coração, aquilo que você deseja para Deus e aquilo que você quer pedir para Deus. Peça a Deus com fé que Deus pode dizer para você hoje sim. E como é maravilhoso, meus irmãos, ouvir sim de Deus. Deus também pode dizer não. Deus pode. E o não de Deus não é alguma coisa de alguém que não quer dar. Não é de alguém que você está pedindo, se puxa vida, vou pedir alguma coisa a alguém e alguém vai me dizer não. Não, por maldade, ou por egoísmo, ou por falta de amor. Não, Deus responde não para a gente, irmãos, por amor a cada um da gente. Cada um de nós. Deus responde não às vezes. E Ele pode responder não. Ele pode responder não. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. Versículos 7 a 9, diz assim: E para que não me ensoberbecesse, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me bofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quem está orando aqui, meus irmãos, é o apóstolo Paulo. E quem está dizendo aqui que Deus respondeu não à sua oração é o próprio apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo teve respostas negativas de Deus quanto a pedidos dele, quem sou eu para não ouvir também de Deus? Não. Aí eu diria como Edmeia Williams disse, que Deus continue me dizendo não. Eu já disse para os irmãos que quando eu vou ver meu pai lá em Marataízes, eu vou daqui lá orando. E chego lá, oro, e peço a Deus a cura do meu pai. E Deus até hoje tem me respondido não. O não é difícil. O não de Deus é difícil.
O não de Deus, às vezes, a gente não consegue entender. Mas, meus queridos irmãos, eu agradeço a Deus, porque Ele continua me respondendo, mesmo que dizendo não. A outra coisa que Deus pode responder: primeira, sim. Segunda, não. A terceira é: espere. Ainda não é o tempo. Como eu disse para vocês, nós somos da geração em que não gostamos de esperar. Gostamos das coisas para ontem, nem para hoje. O ontem já está atrasado. Mas a Bíblia nos ensina a cada dia a dependermos de Deus, a aguardarmos em Deus a resposta. O salmista ele fala como que nós devemos esperar. Não é uma espera angustiante, não é uma espera sofrida, não é uma espera doída. Sabe? Quando a gente fala dessa espera, o salmista no Salmo 40, ele vai dizer: esperei confiantemente pelo Senhor. É espera confiante. Deus, ele não demora. A gente tem que entender que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todo o propósito de Deus. Tempo. E quem tem o tempo é Deus. Quem rege o tempo é Deus. E Ele está além do tempo. Ele não está preso ao tempo. Mas quem rege o nosso tempo é Deus. Nós não podemos acrescentar um côvado sequer na nossa vida. Espere em Deus. Mas uma espera confiante. Não uma espera angustiante. Uma espera confiante. Marta, quando disse para Jesus: quem dera se o Senhor estivesse aqui. O Senhor chegou agora, quando foi lá na casa, Jesus foi na casa de Lázaro, Marta disse para Jesus: quem dera se o Senhor tivesse chegado aqui antes. E Jesus: você não sabe de nada. Você não sabe por que eu demorei. Você vai saber por que eu demorei. Você vai saber por que eu não vim. Não por que eu demorei. Você vai saber por que eu não vim antes. E Deus manifesta ali, através de Jesus Cristo, o próprio Deus, o poder dele na vida de Lázaro. E é assim que Deus manifesta na minha vida e na sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, dentro dessa anatomia da oração, Deus ele pode dizer sim à nossa petição, mas Deus ele pode dizer não à nossa motivação. Ele pode permitir que a nossa oração seja atendida para mostrar para a gente que a nossa vontade não é boa, não é perfeita e muito menos agradável. Mas a vontade dele é. A nossa pode até ser aparentemente. Segunda coisa que a gente aprendeu é que ele pode dizer não à nossa petição, mas sim à nossa motivação. Ele pode dizer. Nós aprendemos que ele pode dizer sim à nossa petição e sim à nossa motivação. E ele pode dizer não à nossa petição e não também à nossa motivação. Mas ele é um Deus que sempre vai nos responder. Por isso, quero estimulá-lo à oração. E a oração tem tudo a ver com a santificação. Enquanto mais próximos de Deus, quanto mais próximos de Deus e que nos aproxima de Deus é a nossa santificação, mais a nossa comunicação melhora, mais o nosso entendimento da resposta da nossa oração, ela será compreendida, seja com sim, seja com não, ou seja com espere, com ainda não. Que Deus te abençoe, que Deus te motive a oração a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.